Apresentamos Mitologia em Pauta, um estudo do GRESG com Guaraci Silveira. Símbolos, lendas, fábulas, deuses, heróis e suas relações com a psique, à luz da espiritualidade. Bons estudos! Heróis, lendas e fábulas e seus desdobramentos. Estamos iniciando o estudo 2, episódio 2, da temporada 2 do Mitologia em Pauta. Quem são os heróis? Esses heróis nos encantam com seus feitos. Vencem etapas e obstáculos sem conta. Eles nos potencializam com suas forças e estratégias. Então, meus irmãos, minhas irmãs, aqui estamos para mais esse estudo do Mitologia em Pauta. Nós vamos falar hoje de algo muito importante. Sabe por quê? Porque acontece conosco. É a nossa expressão, é a nossa caminhada quase que diária de retorno a Deus, vencendo obstáculos. Olha quantos são os nossos obstáculos, como eles aparecem para nós, às vezes, na figura de uma ponte sobre algo pegando fogo lá embaixo. Ou então um dragão perigoso guarnecendo uma entrada de uma gruta que nós temos que entrar nessa gruta, porque lá está o Santo Graal. Quantas coisas nós temos que superar nos nossos dia a dia, nas nossas apropriações de valores. Então, isso tudo foi dito pela mitologia desde os tempos imemoriais, onde cada um de nós precisa entender que o espírito se constitui a partir de Deus e se faz para Deus. E nós estamos aí nessa jornada. Há muita coisa que aprender, há muita coisa que entender, mas também há muita coisa que precisamos trabalhar a nossa humildade. O homem soberbo, prepotente, aquele que diz que sabe tudo, que tudo está nas palmas das suas mãos, este homem precisa morrer. Porque este não é o herói. Este é o grande vilão, que fica atormentando pessoas. A humildade não significa nascer numa família pobre, de pouca expressão social ou representação social. Não. A humildade é do coração. É o espírito que entende quem ele é nesse grande concerto da vida e nesse projeto incrível da evolução. Tudo que o nosso Pai faz é para o nosso benefício e para o nosso gáudio. Precisamos buscar esses entendimentos. Por isso, meu irmão, minha irmã, que nós estamos fazendo esse estudo do Mitologia em Pauta. Caso contrário, não faríamos. É um trabalho complexo, muitas vezes árduo, mas vale a pena. Porque, afinal de contas, nós estamos dialogando sobre nós, a nossa evolução e o nosso retorno ao Pai. Lembram-se quando Jesus diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial? Então, a busca da perfeição é a caminhada que todos estamos fazendo. Agora, é bom saber que não vamos chegar a Deus loucos, perdidos,
no poder insano e na busca do ouro desnecessário, e nem na gula e nem na luxúria. Chegaremos a Deus com nosso coração puro, nossas mãos postas, para realizarmos aquilo que Ele espera de nós. Então vamos ao nosso estudo de hoje. Vai ser bem interessante, muito. Então aqui está, Mitologia em Pauta, temporada 2, Heróis, Lendas, Fábulas e seus Desdobramentos. No episódio 1, nós estudamos as deusas em nossos dias. E agora estamos estudando quem são os heróis. Então vamos ao estudo. Né? Eles surgem nas páginas das mitologias de todos os povos. São eles vencedores, são eles fortes e destemidos. Suas presenças enchem os corações dos leitores ou espectadores de uma vontade de estar ali, lutando e vencendo como eles. Podem se tornar ídolos, ou representações buscadas em momentos que necessitamos da bravura e da coragem. Você se lembra, meu irmão, minha irmã, quando você talvez tenha lido a Sansão e Dalila? Hércules, Ulisses, Perseu, Teseu. Quantas criaturas mitológicas que mostraram para o mundo como vencer os nossos obstáculos, como perseguir um destino superior. A história de Tristão e Isolda, que coisa bonita, e vamos estudá-la aqui hoje. Então a gente vai vendo que eu posso ser o herói, eu posso ser o vencedor. E aqui nós vamos mostrar como isso é possível. Então vamos. Mitologia em Pauta, temporada 2, episódio 2, quem são os heróis? Eu convido você, assim, a analisar bem esse episódio, porque ele é muito profundo, porque ele fala diretamente a nós. Vamos aí. O percurso padrão da aventura mitológica do herói é uma fórmula representada nos rituais de passagem, separação, iniciação e retorno. O herói, vindo de um mundo cotidiano, se aventura numa região de prodígios sobrenaturais. Ali encontra fabulosas forças e obtém uma vitória decisiva. Quem está dizendo isso é Joseph Campbell, que é um dos maiores mitólogos, né, que nós conhecemos. Então, ele vai dizer que o percurso do herói começa em rituais. Rito significa assim, um movimento que me coloca na posição de ver ou realizar alguma coisa. Por exemplo, os ritos de passagem. Né? Então, vamos pegar no rito do menino que se torna adolescente para se tornar guerreiro das tribos. Então, o rito dele, o que ele faz ali naquele rito de passagem, é exatamente a sua inserção num novo momento. E esse rito é para marcá-lo profundamente, que agora ele não é mais uma criança. O rito do casamento, por exemplo, né? Quando se tem aqueles casamentos pomposos nas naves das igrejas, aquele instante ali, onde o noivo e a noiva, o príncipe e a princesa, dentro da corte celestial, estão dizendo para a sociedade, a partir de hoje, desse momento, nós estamos juntos. Né? Aí a liturgia costuma dizer assim, é um só corpo e uma só alma. Ou seja, é um conjunto de coisas, são individuais, mas lidando juntos. Isso é um rito de passagem. Atualmente, esse rito de passagem
ele está sendo muito modificado apenas pelo cartório. Você vai ao cartório e assina um documento no qual você se torna esposo ou esposa. Mas o rito da igreja é muito interessante nesse sentido. É quando na corte celestial, né, você observa que a igreja ela fica toda pronta, preparada para ser uma corte celestial. Flores, luzes, né, pessoas muito bem vestidas, crianças, jovens, adultos, sacerdotes. Você vê que é todo um aparato ritualístico que as pessoas participam dele. Por isso que tem muito choro em casamento, emociona muito, por causa do rito. Então, aqui nós estamos estudando o que a Bíblia diz, né? Que o percurso padrão da aventura mitológica do herói é uma fórmula representada nos rituais de passagem, quer dizer, eu vou passar para um outro momento, né? Aí, a separação daquilo que eu fazia até então, vou iniciar um novo projeto e depois eu retorno. Essa é a saga do herói. Né? Ele vai passar para um outro processo. Ele era solteiro, vai ser casado. Ele não era batizado, vai ser batizado. Né? No rito da morte, por exemplo, no velório, ele estava encarnado e vai ser desencarnado. Então, é uma passagem, é uma separação e uma iniciação, né? Dentro desse contexto de passagem para retornar a ele na situação seguinte. Seja como homem ou mulher casados, seja como alguém batizado, seja como alguém desencarnado. Tá certo? Então, o herói, vindo de um mundo cotidiano, se aventura numa região de prodígios sobrenaturais. Ali encontra fabulosas forças e obtém uma vitória decisiva. Essa questão do prodígio sobrenatural, eu quero colocar para vocês, interessante isso, porque quando nós movimentamos a psique para uma nova proposta, nós temos, né, esses prodígios sobrenaturais. Por quê? Porque não faz parte da nossa estrutura do natural. Então, por exemplo, eu levanto de manhã, vou fazer as minhas atividades do dia, então eu tenho sempre aquela sequência. Mas naquele bendito dia, eu vou começar um novo trabalho. Eu vou começar numa nova empresa, ou então eu vou fazer um trabalho muito grande que eu nunca fiz. Então, aí eu começo a entender que eu estou trabalhando a psique para uma coisa que é sobre o natural do que eu faço no dia a dia. Então, toda vez que o herói se constitui, ele vai buscar na psique essas questões sobrenaturais, ou seja, que não é o natural dele. Aqui, o herói retorna de sua misteriosa aventura com o poder de trazer benefício aos seus semelhantes. Então, toda vez que ele vai e retorna, o ideal é que ele traga benefícios para ele e para quem está com ele. Não é? Então, vamos imaginar que alguém vai fazer uma viagem para conseguir lá um valor financeiro ou um valor social. Quando ele vai nessa viagem, ele vai nessa aventura da viagem, e quando ele retorna, ele pode trazer benefícios daquele trabalho que ele foi fazer. Então, você observa que o herói se faz o tempo todo. Porque essa saga do herói, ela precisa acontecer sempre, porque senão nós perdemos o ímpeto da vida, a pulsão da vida, como dizia Freud. É preciso ter essa pulsão do realizar, do querer realizar. Campbell foi quem disse todo esse texto, né? E nós tiramos isso, né, do livro Herói de Muitas Faces. Né? Então, vamos começar então agora verdadeiramente o nosso estudo depois dessa preparação. A força do herói. O herói encarna Deus em si e é ele o centro do mundo, onde as energias que lhe são necessárias surgem-lhe como potenciais das quais utilizará em sua jornada, que é a jornada do herói. Então, veja você, nós somos nós, eu sou eu, você, você, e aí nós vamos fazer uma jornada do herói. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me centralizar.
eu tenho que buscar as minhas potências. Então, naquele momento que eu serei, que eu buscarei uma aventura, a aventura do herói, eu tenho que estar plenamente em mim. Então, vamos imaginar uma coisa bem simples, assim, tranquila, né? Você vai fazer uma viagem, onde você será o motorista ou a motorista. Então, você tem que centrar ali no seu trabalho. Você terá nas suas mãos um volante, um veículo que transita sobre rodas, né? Você terá freios, embreagem, você terá uma série de coisas a serem observadas, os retrovisores, né? Você terá que ter muita atenção naquilo que você está fazendo, no tempo certo das marchas, né? Quando o seu carro não é automático, você tem que fazer tudo no tempo certo das marchas. Então, você tem que estar centrado ou centrada naquela aventura na qual você se predispôs a realizar. Aí eu estou dando o exemplo do carro, mas pode ter uma outra coisa qualquer. Por exemplo, você vai apresentar um trabalho para tentar captar clientes. Então, você vai chegar lá na frente do seu cliente ou dos seus possíveis clientes e vai ter que ser o herói ali. Vai ter que estar muito centrado em você para você poder fazer uma boa apresentação que não só impressione, né? Não só encante, mas que também resolva a situação deles. Eu estou precisando de um projeto tal, e você apresenta o projeto. Então, se o seu projeto for bom, então você venceu a sua etapa. O problema é que tem muita gente que tenta enganar aí, né? Às vezes o projeto não é tão bom, mas vai pelos encantos. Isso aí tem um preço muito sério. A vida, minha gente, é padronizada. Ela é toda padronizada. Nesses estudos aí para frente, nós vamos falando sobre isso. Mas ele é toda padronizada. Toda vez que você sai do padrão da vida, ela te cobra. Então, seja sincero. Seja um herói do bem. Seja um herói que só faça aquilo que seja útil para você e para todo mundo. A porta da energia do sol continua. Existe em cada pessoa um campo de circulação de energias. Essas energias o potencializarão para suas ações. Se em estado de repouso as energias se aquietam para lhe suprir apenas o necessário, se em estado de ações as energias circulam mais rápido através de uma rede de meridianos e nádias, acima de tudo, o herói necessitará dessas energias. Aí ele vai adquirir forças para a sua jornada. Então você observa que esse grande herói, ele vai movimentar as suas energias pessoais. Nós temos um campo imenso de energias, né, que nos chegam aí pelos chakras ou pelos centros de forças, e essas energias são capturadas do cosmos, do centro da Terra, do semelhante e da natureza, né, e também do fluido vital. Então essas energias entram em nós e movimentam em nós, através de meridianos que fazem essa circulação da energia, que é o sistema energético que nós temos, e os nadis, que são tipo veias ou vasos, que vão levando essas energias em toda parte do corpo. Então, quando eu estou na saga do herói, essas energias estão atuando. Agora, veja você, para essas energias atuarem bem, nós temos que estar bem com a lei de Deus. Percebe? Todas essas energias são simbolizadas ou são realizadas a partir de um contexto interessante chamado sólidos platônicos, onde essas energias entram em nós e se fundamentam na proposta que necessitamos para aquela ação. Mas tudo padronizado, sabe, gente? O incauto é aquele que não realiza dentro desse padrão. Então, a minha potência é tal, eu posso fazer isso. Por exemplo, eu não posso subir num pau de sebo. Com a minha idade, ou com a minha estrutura psicológica e física, eu não posso subir num pau de sebo para pegar aquele negócio que fica lá em cima, nas festas juninas ou outras festas populares. Mas eu posso. Quem sabe pegar um ovo numa colher e transpor
uma determinada distância. Então, tudo vai da sua potência. Aquele que quer fazer o que não é possível a ele não vira herói, ele vira bobo da corte. Então, é preciso saber muito bem essas coisas, distinguir muito bem tudo isso, tá? Então, vamos chegar agora ao estudo sobre a bravura do herói. Eu quero sempre colocar para vocês, gente, que esses estudos nós tiramos de Campbell, que é o nosso orientador, né, nesse assunto. Nós vamos analisar algumas fábulas depois, e vocês vão ver que aí nós teremos uma análise nossa, ou às vezes de uma pessoa que também fez a análise daquela fábula, ou daquela lenda, né? ou, enfim, aquela história que foi passada. Então vamos ver como é que é a bravura do herói. Ele, o herói, a encontrará nas suas virtudes, que são o prelúdio das suas percepções para ações equilibradas e perfeitas. Somente se torna herói aquele que luta por conquistar virtudes. Muito bem. Eu vou fazer uma análise com vocês de um monstro, né, que existe nos Salmos, que existe, parece que no livro de Jó, e que Thomas Hobbes, né, ele fez um estudo a partir disso, que é o Leviatã. O que é o Leviatã? O Leviatã é um monstro marinho que de repente insurge contra nós e pode nos derrubar. O Thomas disse que esse Leviatã tinha que ser um estado forte, né, poderoso, e que governe de uma maneira muito assim, não deixando a democracia acontecer. Então eu fiquei pensando sobre o Leviatã. Sabe esse Leviatã, esse monstro? Ele está dentro de nós. De vez em quando ele insurge de nós. E aí nós precisamos de dar vamos domesticar o Leviatã. Porque, veja bem, se ele é forte, se ele é muito poderoso, olha, eu não vou jogar ele fora. Eu vou domesticá-lo a meu favor. Então, eu vou dizer para ele, olha, eu não quero mais isso, eu não quero mais ser vilão, eu não vou me permitir fazer coisas erradas. Então, eu vou pegar a tua potência para me potencializar. Então, eu vou transformar você em virtudes. Porque virtude é força, e você tem força. Então, eu transformo o monstro Leviatã numa grande virtude que me torna capaz, competente para resolver as minhas situações. Guarda isso, minha gente, isso é muito importante, é muito interessante. Bom, Heráclito, né, que viveu no século V a.C., ele diz o seguinte: os diferentes são reunidos, e das diferenças resulta a mais bela harmonia, e todas as coisas se manifestam pela oposição. Né? Você fala da dança dos opostos, não é isso? Então, as diferenças que resultam na harmonia. Então, eu tenho, né, de um lado, eu tenho a luz, eu tenho as trevas. Então, nesses opostos, eu estabeleço o quê? Um conjunto energético que pode me padronizar, onde eu vou ter como entender o que é o melhor dos dois. Quando eu entendo o que é o melhor dos dois, esse oposto acaba e fica só o grande, o real, o verdadeiro. Então, os opostos, eles existem como um processo de comparação para chegar a uma síntese. Então, eu estou alegre e daqui a pouco eu estou triste. Então, eu fiz o jogo do oposto. Quando eu perceber que estar alegre é muito melhor do que estar triste, eu elimino o triste. Não serei mais triste, serei só alegre. Essa proposta, né, desses opostos está sendo colocado na atualidade pela física quântica, principalmente por Amit Goswami. Ele está colocando isso. Nós vamos pegar os opostos e vamos analisar os dois para ver qual é o mais importante. E quando eu chegar ao mais importante, eu elimino o outro que não é tão importante, porque eu fiz uma análise. Então, eu me aceito ficar triste?
Eu me aceito ficar nas trevas, né? Eu me aceito ficar na desesperança, na incredulidade. Então, esses opostos negativos serão extintos à medida que o oposto positivo vencê-los pela minha consciência de herói. Percebe? Isso é muito interessante. Lembrando aqui do Leviatã. Então, o Leviatã é uma força negativa que eu possa ter. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa força negativa e vou trabalhá-la como força positiva. Quando eu me potencializo mais nesse trabalho, o Leviatã acaba e surge o herói. E surgiu o herói, surgiu o homem renovado. Não fala muito nessa questão, né, de renovação, né, de buscar uma nova estrutura de vida. Essas coisas são muito bonitas quando ditas, né, lá no púlpito, na tribuna. Mas eu quero ver fazer isso. Né? Eu quero ver você realizar essa proeza dentro de você. Né? Eu quero ver você se tornar alguém superior. E o herói é que vai fazer isso. Então, quem é o herói? É você, que está trabalhando essas coisas dentro de você. Não é? O que a multiplicidade das diferenças me estimula ou não estimula? De repente, sou um vazio no meio do nada e tento consertar este nada com o meu vazio. O herói é o que sai deste nada para ser o construtor de si mesmo na observância das leis e nas conjunturas da verdade. Fora isso, é apenas nada. Olha, minha gente, então eu não sou nada, percebe? Eu não sou nada. E eu quero construir alguma coisa em cima do meu vazio. Então, eu sou uma pessoa vazia, sabe? Aquela pessoa que não tem um objetivo, aquela pessoa que vive doente, aquela pessoa que vive pedindo misericórdia, pedindo socorro. Então, eu sou vazio. Como é que eu vou construir, né, alguma coisa em mim a partir desse vazio? Não é possível. Não fala dessa bendita reforma íntima? O que é reforma íntima? É quando eu mudo esse padrão. Mas eu tenho que fazer esse trabalho. Isso não vem de graça. Não basta eu falar. Então, se eu estou no vazio existencial, por exemplo, como diz Joana de Ângeles, eu estou no vazio existencial. Então, no meu vazio existencial, eu não construo nada de positivo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrumar esse vazio existencial. Né? Como? Buscando as estruturas da verdade. O que é verdade? As leis de Deus. Então, é um bom momento de buscar estudar as leis de Deus pelo Evangelho, pela doutrina espírita, mas também pelas leis da física, da química, da biologia, da geometria, da matemática, tudo é lei de Deus. Quando a gente começa a estudar espiritismo para valer, isso tudo passa a fazer parte do nosso conjunto de aprendizagens. Então, não é aquela religião piegas, sabe? Que você vai fazer os ritos dentro das liturgias e das celebrações. Não é isso. Buscar a lei de Deus é você se entender com todos os padrões que o universo oferece para se autossustentar e sustentar os seus habitantes. Então, eu tenho que fazer parte desse contexto. Ok? Aí, vamos dizer o seguinte, ó. As figuras heróicas também são precoces. Cristo discutia a religião com os anciões do templo aos 12 anos de idade. Aquiles teve como mestre o sábio centauro, Quiron, assim como Jasão teve Ajax e até mesmo Hércules. Então, o herói ele parte de um momento de extrema sensibilidade, porque a criança é muito sensível. Né? É muito sensível. A criança até os 7 anos, ela está mostrando exatamente o seu self. É claro que selfs são diferenciados. Então, por exemplo, um espírito pode ter um self mais avançado e o outro um self menos avançado. E quando ela é criança, até os 7 anos, normalmente, né, ela está expressando a potência do seu self. Quando ela chega aos 7 anos,
que ela complementa a sua encarnação, aí ela vai começar a mostrar-se enquanto personalidade. Aí o self vai ficando mais afastado e a personalidade começa a aparecer. Então, o herói ele tem que fazer esse jogo. Então, por exemplo, quando eu quero ser um herói, quando eu quero vencer uma parada, eu tenho que me tornar o quê? Criança, como Jesus disse. Deixe vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Ou seja, enquanto eu me faço criança, eu me faço essa estrutura próxima da minha individualidade que sou, então eu começo a me potencializar para superar dificuldades, ou seja, superar minhas personas. Então eu tenho uma persona terrível, que é a persona de querer falar mal dos outros, por exemplo. Aí, o que eu vou fazer? Não vou mudar isso. Então eu tenho que ser um herói, porque isso está embutido em mim, é um monstro leviatã que eu tenho que vencer. Aí, o que eu faço? Eu me faço menino ou menina. Naquela simplicidade, naquela doçura, naquela candura, e a partir daí eu começo a superar as minhas estruturas da maledicência. Viu como é que é? Então, isso vai acontecer sempre quando um herói quiser se fazer. Né? Essa proposta é uma proposta muito interessante. É a proposta que o mundo precisa ter. Então, qualquer pessoa, de qualquer nacionalidade, de qualquer idade, de qualquer cultura, ele precisa fazer isso. Isso é a inserção do indivíduo no novo projeto avançado dele, do que ele estava normalmente acostumado a fazer. Então, eu era maledicente. Agora, eu não quero mais ser maledicente. Então, eu vou fazer um trabalho, eu vou fazer um rito de passagem, ou seja, vou parar para pensar, vou me pensar uma criança que está começando a sua proposta de encarnação, ou seja, a proposta de uma nova vida, de uma nova forma de viver, e ali eu vou trabalhando, né, isso em mim. Então, quando vem a vontade da maledicência, eu faço o herói acontecer. Não quero mais. Aí aquela maledicência que eu usava de maneira infeliz, ela vai me potencializar para ser um pregador do bem. Por quê? Eu me tornei capaz pela minha vitória enquanto herói. Não é? Vamos continuando aqui, olha. Os heróis eram acessíveis de um jeito que os deuses não eram. Para os gregos, quem foi na mitologia grega romana o mais célebre de todos os heróis, um símbolo do homem em luta contra as forças da natureza, exemplo de masculinidade ancestral de diversos clãs reais, foi Héracles. Ele e Perseu, inquestionavelmente, existiram, e até mesmo Alexandre o Grande alegou descender do lendário Aquiles. Veja você, essas figuras mitológicas, criadas, né, enquanto heróis, elas foram exatamente para simbolizar, criar um símbolo na psique humana de que, para ele chegar ao ponto X, ele precisa vencer aqueles momentos difíceis. Então, ele tem que ter uma força muito grande aqui. Ele coloca exemplo de masculinidade, né, ancestral de diversos clãs reais. Então, ele precisa de ter essa força. Pode ser homem, pode ser mulher, não importa. Né? Existem mulheres guerreiras, né? Mas é preciso saber, sabe, meu amigo, minha amiga, olha, o herói não se constitui para se potencializar para o mal. Entendam isso. Tem pessoas que querem ser potentes para fazer o mal. Fazem até cursos. Tem cursos para saber matar, para saber destruir, para saber fazer boas fofocas. Tem curso para tudo. Isso não é constituição de herói. Isso é constituição do vilão. Então é preciso saber diferenciar herói de vilão. Eu estou me potencializando para quê? Para herói ou para vilão? O herói é para o bem, vilão é para o mal. Agora, dentro daquela dualidade, lembra que eu falei, né, de um e de outro? Um dia essa alma ou esse indivíduo, ele vai
botar na balança o herói e o vilão e vai ver qual que é o mais, que dá mais paz para ele. Que a paz é o padrão do universo, né? O universo funciona em paz. Então, o padrão do universo é a paz. Então, o que me dá mais paz? O herói ou o vilão? Aí um vai matar o outro. E vai acabar com a dicotomia, como diz Amitabha Swami. São coisas que nós precisamos pensar. Então, guarda aí no seu coração essa informação e veja qual que é o seu Leviatã. Esse monstro danoso que você tem que vencer. Tá? Os heróis nem sempre agem honradamente. Rama tratou sua esposa com uma desconfiança indevida e veio se arrepender. Teseu abandonou Ariadne em uma ilha. Héracles matou sua esposa e filhos no acesso de loucura. Depois que a pessoa se potencializa pelo herói, ele costuma ter muita energia. Muita. E essa energia vai dar para ele uma visão avançada do que o outro é. Então, o que ele fez? Né? O Rama tratou sua esposa como desconfiança indevida, ou seja, ele se potencializou, está mostrando para a esposa dele que ele não confia tanto nela assim. Né? O Teseu abandonou Ariadne, que ajudou ele a sair lá do labirinto de Mimos. Nós vamos estudar essa lenda, tá? De Teseu e Minotauro. É muito importante essa lenda. Então, ele vai abandonar Ariadne, que o ajudou. Por quê? Porque ele agora é um herói, ele sabe que não precisa mais do fio que Ariadne deu para ele sair do labirinto. Agora ele sabe sair dos seus labirintos. Ou então nem constituir labirintos na sua mente. Né? Então, o Héracles matou sua esposa e filhos no acesso de loucura. E se matar esposa e filhos, a gente pode entender o seguinte: o herói elimina a visão errada que eu tinha da minha esposa e dos meus filhos. Então, eu mato essa visão errada, porque agora eu entendo mais profundamente o que é ter uma esposa e que ter filhos. Então, gente, para você entender mitologia, você não pode ir nessa letra morta, não. Você tem que fazer um trabalho bem profundo de entender conscientemente e psicologicamente o significado de tudo isso. O herói se estabelece quando necessita operar uma mudança. Toda mudança requer destruição aparente para reconstrução. Na mitologia, os heróis podem ser considerados como forças destruidoras voluptuosas que agem dentro do ambiente interno para destruir o que não deve permanecer ou traçar caminhos novos. O herói de si será sempre aquele que desejar partir para recuperar ou estabelecer a coroa de ouro da sua identificação como self. Aí, meu irmão, minha irmã, você que gosta de falar de reforma íntima, tá aí? Tá afim? Porque eu vejo tanta gente ficar falando de reforma íntima, tanta gente, mas ninguém sabe, ninguém tem um caminho para isso. Esse estudo, quando nós fomos montar esse estudo, eu pensei nisso, eu quero explicar para as pessoas o que é reforma íntima, para não ficarem falando isso da boca para fora. A reforma íntima é muito complexa. Não é uma coisa que eu vou falar assim, ontem eu fiz isso, agora a partir de hoje não, eu tenho que fazer toda uma estruturação, eu tenho que destruir para construir. Não tem nas leis morais do Livro dos Espíritos a lei da destruição, que às vezes você tem que destruir para reconstruir? Guarda, é bom saber disso, né? Muitos heróis possuem filiação divina. Teseu foi supostamente gerado por Poseidon e Egeu. O pai de Héracles era Zeus. Quando Buda ia nascer, sua mãe sonhou com um elefante branco e seu nascimento debaixo de uma árvore pronunciou sua posterior meditação sob a figueira sagrada. O deus persa Mitra era pretensamente nascido de uma rocha. Rostam, nasceu de cesariana, pois não parava de crescer no ventre da mãe. O anjo Gabriel anunciou a Maria o nascimento de Jesus. Por que é assim? Por que dentro da mitologia essa coisa surge dessa maneira? Porque o herói se constitui a partir de um nascimento forte.
Então eu vou mudar uma estrutura, eu vou fazer um trabalho, vou mudar completamente aquilo. Se eu não tiver uma rocha, se eu não tiver uma força de um Deus que eu sou, né? Se eu não tiver uma filiação, entender que eu sou filho de Deus, né? Então, se eu não tiver isso, eu não parto para essa saga do herói. O herói vai ficar parado, morto, porque eu não tenho a força, a impulsão do início. Então eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, então nós vamos juntos a partir daí mostrar a nossa força, porque nós também somos Deus, como diz Jesus, né? E vamos crescer e vamos ser protegidos pela árvore da vida, e vamos fazer as nossas meditações, né? E vamos trabalhar como uma rocha. Esse é o herói. O herói de cada dia e o herói de uma grande jornada, né? Esse simbolismo de nascimento divinos bem se refere à vontade do indivíduo de se tornar herói para auto-superar-se. E tudo nasce do divino que existe nele. Então você é divino. Para você se tornar herói, você tem que trabalhar esse divino em você. Tá? Tem os inimigos monstruosos, né? Os monstros são fundamentais para os contos heróicos. Representam a força do caos que o herói precisa vencer a fim de se estabelecer a lei e a ordem. Os mais impressionantes são os dragões, ou criaturas semelhantes. Os demônios aparecem quase na mesma frequência. Então, na mitologia, se fala muito nesses dragões, né? Nesses bichos terríveis, que representam os obstáculos que você vai ter que vencer. E esses bichos, esses obstáculos, foi você que construiu na sua mente. De maneira ingênua, incauta, de uma maneira perigosa, maldosa, mas foi você que construiu. Então, tudo aquilo que você aceita passa a fazer parte de você. Então, cuidado com o que você aceita. Porque depois você vai ter que vencer esses monstros. Você acha que Papai do Céu vai dar uma varada mágica na cabeça da gente, muda tudo? Não vai acontecer isso não, meu irmão, minha irmã. Esquece disso. Então, se você ainda gosta de beber, você vai ter que desconstruir isso um dia. Porque você está criando um monstro do álcool dentro de você. Um monstro da droga. Um monstro da luxúria. Um monstro da gula. Um monstro do poder. Um monstro do dinheiro. Porque tudo que passa do normal, né, pode avultar e transformar em monstro. Aí depois você vai ter que vencer isso. Então serão seus inimigos monstruosos. Tá? Os dragões são répteis, e isso nos faz lembrar do cérebro reptiliano, o primeiro que foi formado. Ali estão guardados os automatismos gerados pelos instintos que não avaliam e por isso podem voltar próximo à consciência para serem vencidos e domados. Casos de violência, luxúria, poder, etc. E os demônios são mensageiros do bem ou do mal. Eles não estão fora, estão dentro e também emergem do inconsciente. O herói será o indivíduo que necessita lutar contra eles e vencê-los. A cada vitória do herói, mais enfraquecidos os dragões e os demônios vão ficando. Por isso disse Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus é o Cristo expandido, ensinando aos Cristos em evolução a necessidade das vitórias sobre o mal ou o ancestral rebelde que ainda habita em nós. Então, a informação está dada, né? Então, você deve vencer isso aí. E você vai fazer esse trabalho, mais cedo ou mais tarde. Então, é bom começar de uma vez, que às vezes o monstro é pequenininho, fácil de domar. Agora, se ele for volumando, tem pessoas, por exemplo, que gritam, que são rebeldes demais, né? São pessoas que xingam, que reclamam, que dão murro na mesa. Isso é o Leviatã. Cuidado, tá, minha gente? Muito cuidado. Vamos prestar atenção nesse texto aí. Olha, desde criança, eu sempre quis saber essa história de heróis. Sabe aquele primeiro herói bíblico?
Davi e Golias, Sansão e Dalila. Eu queria entender aquilo. Por que Deus tinha criado pessoas com poderes de força, de estratégias diferenciadas? E só mais tarde que eu fui estudar e saber que os heróis somos nós. Em nossas lidas, em nossas buscas, em nossas querelas aí da vida. De repente eu tenho que partir para uma jornada do herói. Eu tenho que resolver uma questão muito complicada, muito difícil. Eu tenho que estar firme para ter a potência necessária àquele empreendimento. Então eu entendi que esse herói se faz a cada necessidade de avanço da alma, a cada projeto de expansão da consciência, expansão do intelecto, expansão da moral. E tudo isso na expansão espiritual. Então somos heróis o tempo todo, desde que não reclamemos, não fiquemos aí jogados pelos cantos como alguém desprezados ou desprezível, e busquemos os nossos crescimentos e os nossos avanços, porque esta é a incrível jornada do herói. Então, voltando aqui, o herói está de partida, vai em busca da vida, sua vida. Só se torna herói o que vence as provas para a chegada. O homem que parte sem medo ou volta é o que receberá o cobiçado título de herói. Então ele parte sem medo, né? Ele parte sem medo para a jornada e volta vencedor. Então ele é o herói. Tá certo? Ele é o herói. É aquele que venceu a dificuldade. Igual eu estou falando para vocês, essa dificuldade principal do herói, a maior vitória do herói é contra ele mesmo, contra as suas propostas infelizes. Essa é a maior vitória do herói. Então, quando ele vence isso, essas lendas que a gente vai estudar, você vê que elas estão do lado de fora da gente. É uma história que é contada, né? Ulisses sai lá de Troia e vai passando pelas ilhas até chegar a Ítaca, enfim, aí você vai falar, mas isso é uma história de fora de mim. Não, ela é de dentro de você. Em cada jornada daquela, em cada vitória daquela, ele está vencendo uma parte dele mesmo. Então é a psique vencendo. Essa é a jornada do herói. Tá? Tem a recusa, né? Com frequência na vida real, e não menos frequência nos mitos e contos populares, encontramos o triste caso do chamado que não obtém resposta. Pois, como disse Campbell, é sempre possível desviar a atenção para outros interesses. A recusa à convocação para o herói converte a aventura em sua parte negativa. Então, tem pessoas, por exemplo, que são convidadas a fazer um curso para dar passe lá no centro espírita. É um negócio diferente, né? Porque ele vai entrar num campo de aprendizagens absurdamente magnífico, celestial, se eu posso dizer essa palavra. E ele recusa. Ah, não, agora não. Então o chefe, né, o patrão dele, não sei quem, fala com ele assim, olha, eu estou querendo te fazer uma promoção, mas eu preciso que você faça um treinamento. Não, não quero. Um amigo chama o outro, olha, eu estou participando de um grupo de pessoas que estão estudando, que estão fazendo imersões aí para poder melhorar. Ah, não, agora não. Essa é a recusa. Então ele desvia por outros interesses. Cuidado para você não fazer isso. Quando uma proposta chegar a você, antes da recusa, analisa o que é essa proposta que chegou a você. Né? Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Aqui está a proposta do herói dada por Jesus. Diariamente. Percebe? Diariamente. E vem.
A sua cruz, o que é? São seus obstáculos. Aquilo que você construiu de errado em você. Isso é lindo. Porque vem do Mestre. Somos perseguidos dia e noite pelo divino ser, que é a imagem do eu vivo presente no labirinto fechado da nossa psique desorientada. Campbell disse, olha que coisa interessante. Quer dizer, as pessoas estão presas, minha gente, dentro de um labirinto de psiques desorientadas. Quem que está lá no labirinto? O Minotauro. Que não quer deixar ele crescer. Que quer comer ele. Quer alimentar-se dele. Quer se fechar dentro dele. Então ele tem que vencer isso. Ou então, meu amigo, você vai ficando por aí. Vai passando o tempo, as propostas chegam, você recusa e você não cresce. Né? Então entenda que a vida é um constante buscar de crescimentos. Para os que não recusaram o chamado, o primeiro encontro da jornada do herói se dá com uma figura protetora que oferece amuletos que o proteja contra as forças titânicas com que está prestes a deparar-se. Também é do Campbell, ele está dizendo que nas lendas isso acontece. Então, basta a decisão de lutar pelo que necessita que o indivíduo aure forças que vão ajudá-lo. Essas forças podem vir de dentro dele mesmo ou de fora, como ajudas espirituais. Então, imagina que você precisa realizar uma tarefa para você mesmo, entendeu? Um trabalho que você precisa. Você nunca fez uma palestra, aí você é convidado ou convidada, então você vai ter que lutar as suas limitações, o seu medo, o seu receio, e as forças vão te ajudar, as forças espirituais vão te ajudar. Então, para o herói que quer, tudo flui a favor dele. Agora, para aquele que não quer, ele fica como aquela pessoa, né, triste, vencida da vida. Tendo as personificações do seu destino, o ajudá-lo é a guiá-lo, o herói ergue em sua aventura, até chegar ao portal que o leva à área da força ampliada. As regiões do desconhecido são campos livres para a projeção do inconsciente. Joseph Campbell. Então, eu vou fazer uma coisa nova. Eu vou entrar numa nova estrutura da psique. Então, o que acontece? Um horizonte vai desbravar para mim. Vai se abrir. Eu vou ver aquele horizonte e falo, quero chegar lá. E aí você começa a tua saga do herói. Eu vou naquele horizonte, eu vou naquela abertura, sabe? Eu vou vencer aquilo. E toda vez que a gente faz isso, a gente propõe e sai para essa luta, né, essa aventura, então eu estou ampliando a minha mente. Estou ampliando o self, estou ampliando a minha consciência. Ela vai captar mais verdades que vêm de Deus. Então é tudo muito interessante, né? Tudo muito lindo. Estudar isso. É estabelecido o motivo da aventura, o herói, com ajudas internas ou externas, parte em direção à meta estabelecida. Ele está só e confiante. Eis a marca do herói. A gente faz isso sozinho, tá, gente? Essa jornada do herói é feita sozinho. Quando Jesus estava lá para desencarnar, lá na cruz, João chega para ele e pergunta assim, mestre, por que lá no horto, quando o Senhor pediu para orarmos, e nós dormimos, o Senhor fez isso 3 vezes, e nós dormimos 3 vezes, Senhor, por quê? Aí Jesus olha para ele, né, com olhos de puro amor, e fala assim, João, os grandes testemunhos ao Pai, nós os damos sozinhos. Então esse é o momento do herói. É sozinho. É o grande testemunho. A aventura é sempre, em todos os lugares, uma passagem pelo véu que separa o conhecido do desconhecido. As forças que vigiam no limiar são perigosas e lidar com elas envolve riscos. E, no entanto, todos os que tenham competência e coragem verão o risco desaparecer. O risco, o medo, o que é? É a minha limitação perante o que eu tenho que fazer. Esse é o medo. Então, se eu parar, se eu vencer isso, acaba o medo. E lá vai eu, lá vai você. Né? Então, iniciação. Tendo cruzado o caminho de provas, tendo cruzado o limiar, o herói caminha por uma paisagem onírica povoada por formas curiosamente fluida e ambígua.
na qual deve sobreviver a uma série de provas. Esta é a fase favorita da aventura. Campbell agora vai dar para a gente como é que é o caminho do herói, né? Então, no princípio, é bonito, é lírico, é onírico. Por quê? Porque você está naquela vontade de mudar, né? Então, tudo é bonito. Nossa, que lindo, que maravilha. Oh, rapaz, não sabia que dar passe assim tão gostoso, tão bom. Eu não sabia que estudar isso é tão legal. Sabe? Aquela fase do início. Que Emmanuel fala, para começar, a boa vontade basta. Agora, para seguir, teremos que ter mais coisas, né? Então, vamos aqui, olha. O herói é auxiliado de forma encoberta pelo conselho, pelos amuletos e agentes secretos do auxiliar sobrenatural, que havia encontrado antes de penetrar nessa região. Então, quando ele propõe a ser um herói, a vencer um obstáculo, ele faz a sua prece, ele busca ajuda espiritual e vamos em frente. Os espíritos vão ajudar. Agora, os espíritos não vão fazer por ele, mas que estarão do lado deles, sem dúvida, né? Ou talvez ele é que descubra pela primeira vez que existe um poder benigno em toda a parte que o sustenta em sua passagem sobre-humana. Então, qual que é o objetivo de Deus para a sua criação? É que todo mundo vença. A criatura divina tem que vencer os obstáculos, as coisas que ele coloca no início da sua evolução para ele se libertar para o divino que ele é. Então é isso. Esse é o grande momento do herói, né? Encontro com a deusa. Então, estamos na iniciação, né? A aventura última, quando todas as barreiras e ogros foram vencidos, costuma ser representado como um casamento místico da alma herói triunfante com a rainha deusa do mundo. Agora já estou vencendo, estou indo, estou conseguindo, vamos em frente. Então ele fica feliz, né? O casamento místico com a rainha deusa do mundo representa o domínio total da vida por parte do herói, pois a mulher é vida e o herói seu conhecedor e mestre. Então agora o herói vai trabalhar os primeiros momentos que ele viveu, enquanto deslocar-se, né, daquela atitude que ele estava, de pessoa parada, então agora ele vai deslocar. Então ele vai fazer o casamento. Ele vai casar com o feminino. O feminino, gente, é a psique organizada. Quando essa psique chega nesse nível. Então, o feminino é a psique. Então, agora eu estou casando comigo mesmo. Nós temos um livro chamado Destinos, Marcas e Respostas. Quando nós estávamos psicografando um dos contos, chamado Suarina, que é o nome de um planeta, ele fala isso, ele explica isso. Quando é o casamento seu com você mesmo. Gente, é linda a descrição. É uma pena que esse livro esteja esgotado. Mas a descrição é maravilhosa. Como que é esse casamento, sabe? Eu lembro que eles entram numa tina e ali junto às águas, né? Eles vão se misturando. É um, é outro, é outro, é um, naquele volteio maravilhoso. Aquele casamento perfeito. Eu comigo. Você com você. Isso é muito bonito. E os testes por que passou o herói, preliminares da sua experiência e façanha última, simbolizam as crises de percepções por meio das quais sua consciência foi amplificada e capacitada a enfrentar a plena posse da mãe destruidora, da sua noiva inevitável. Com isso, ele aprendeu que ele, o pai, são um só, e ele está no lugar do pai. Isso também é lindo. Então, quer dizer, à medida que eu vou crescendo nessa minha busca do herói, eu vou me tornando o quê? Representante do Pai. O que Jesus falou? Eu e o Pai somos um. Né? Então, você começa a ser essa representação do Pai. Você vence todas as dificuldades. Naquele momento, você é uno com a criação, porque você está uno com o self. Você está uno com a sua proposta de superar. Aí, a ânima e o ânimos, são polos de manifestação da mesma dinâmica arquetípica, ou seja, do mesmo espírito, que vai reger as relações do indivíduo e suas encarnações. Uma vez ânimo, outra vez ânimo, sempre que for necessária essa mudança para os avanços do espírito. Então, nós já sabemos disso, né? Que nós podemos renascer homens
e mulheres e alternarmos nesses renascimentos. É claro que isso tudo segue um padrão. Meu amigo, minha amiga, guarde essa palavra com você. É padrão. Tudo é padrão. O universo não se constitui por acaso porque ele é padronizado. Você já viu a sequência de Fibonacci? Se você não viu, dá uma lidinha lá. Então é tudo padronizado. Os sólidos platônicos também, dá uma olhadinha lá. Então nós temos que entender que tudo é padrão. Eu não vou fazer o que eu bem entender. Eu tenho o livre-arbítrio para saber como que eu quero lidar com o padrão. Mas o padrão é padrão. Eu não posso fugir dele. Se eu fujo dele, ele me chama para ele. E às vezes um chamado doloroso, né? Vocês conhecem aí, eu também conheço. Tá? Apoteose está no livro também do Campbell. Né? Ele que escreveu, olha, o Senhor do Universo, ó Senhor do Universo, cantarei um hino a ti, onde pode ser encontrado, onde não pode ser encontrado. Por onde passo, ali estás. Onde fico, ali também estás. Tu, somente tu. Tu vai bem, graças a ti, tudo vai mal, também graças a ti. Fostes, tens sido e serás, reinastes, reina e reinarás. Tu é o céu, tua é a terra, fizeste as altas regiões e fizeste as baixas regiões. Para onde quer que eu me volte, ó tu, ali estás. Eu quero colocar aqui para você uma coisa muito interessante. Quando você começa a estudar espiritualidade, que nem o Campbell, você começa a fazer isso. Você começa a se integrar com Deus, porque quanto mais você busca o Deus dentro de si, mais ele se expande, mais ele se mostra para você. Então você começa a ter esses insights de Deus em você. Agora, enquanto o sujeito está aí pensando só em poder dantesco, em ouro desnecessário, em luxúria, gula e outras coisas mais, como é que ele vai ter essa expansão de Deus nele? Ele vai ler poemas pornográficos. Né? Ele vai criar propostas onde ele está sempre sendo o ganhador em contrapartida aos direitos do outro. Quanto mais você busca a espiritualidade, mais Deus se reflete em você. Isso é lindo, gente. Esse poema do Campbell é muito bonito. Então, a iniciação, né, é sintonia do herói com o pai. Vem, ó de Tirambo, entrai no meu útero masculino, Eurípides nas Bacantes. É um texto, né, do teatrólogo Eurípides nas Bacantes. De Tirambo seria esse poder superior, né? Entrai no meu útero masculino. Eu estou nessa sintonia com você, completando o poema. Então, agora que eu li aquele poema, que eu vi aquele poema, agora eu quero que isso aconteça comigo. Então, Eurípides escreveu isso na peça As Bacantes. Uma vez que nos libertamos dos preconceitos da nossa própria visão provincialmente limitada, de caráter eclesiástico, tribal ou nacional, dos arquétipos do mundo, torna-se possível compreender que a suprema iniciação não é obra dos pais maternais locais, que projetam a agressão nos vizinhos para garantir sua própria defesa. A boa nova que o Redentor do mundo traz e que tanto se rejubilam por ouvir, pela qual se empenham em orar, mas que relutam aparentemente em demonstrar, afirma que Deus é amor, que ele é e deve ser amado e que todos, sem exceção, são seus filhos. Aqui Campbell diz, como é que eu vou dizer para o meu filho que eu sou um herói brigando com o meu vizinho, brigando com as coisas naturais da vida? Não, esse não é o Deus que eu estou buscando. O Deus, ele ama sem exceção a todos os seus filhos. Então ele ama o meu vizinho, ele ama aquilo que está me perturbando, aquele que está me perturbando. Então nós somos todos irmãos. Quando você estuda as meditações de Marco Aurélio, que foi o rei, né, de Roma, do período de 161, mais ou menos 180, ele era estoico, então ele dizia isso. Como é que eu posso brigar, reclamar daquele que está me chamando, que está tentando me prejudicar? Eu sei que ele é meu irmão, eu não vou fazer nada contra ele. Muito interessante essa reflexão de Marco Aurélio. Depois, se você não leu esse livro, busque ler Meditações de Marco Aurélio.
A bênção final, que é o final da jornada. Chegamos ao final dessa jornada, né? Então, eis a mais alta e última crucificação. Não apenas do herói, mas também do seu Deus. Aqui tanto o pai quanto o filho são aniquilados como personalidades máscaras colocadas no nomeado. Pois assim como os produtos irreais de um sonho derivam da energia vital do sonhador, representando apenas fluídas divisões e complexidades de uma única força, assim também todas as formas de todos os mundos, quer terrestres ou divinos, refletem a forma universal de um único mistério, a força que constrói o átomo e controla a órbita das estrelas. Essa fonte de vida constitui o núcleo do indivíduo, e este encontrará dentro de si, mesmo se puder retirar as camadas que a recobrem. Aqui, o Campbell está dizendo, né, exatamente isso, de como nós temos em nós, dentro de nós, tudo que está fora de nós, como Hermes Trismegisto dizia. Então, toda essa potência que faz órbitas, que faz planos superiores, que fazem mundos celestes, né, essa potência está em mim, está em você. Então, basta você começar a pensar nela e partir para ela, com cuidado, com equilíbrio, mas com ações positivas. Então, tudo começa no momento em que você decide, eu quero. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se é muito difícil, né, você modificar suas estruturas. Os Espíritos dizem que não, pelo contrário, é muito fácil, basta a boa vontade. Aqui está corroborado aqui no texto, né? O retorno. Terminada a busca do herói, por meio da penetração da fonte ou por meio da graça recebida, o aventureiro deve retornar com seu troféu transmutador da vida. Segundo Campbell, o trabalho agora é o de trazer o símbolo da sabedoria adquirida na jornada. Sua bênção alcançada pode servir de renovação da humanidade. Então, quando o herói retorna, que ele fez a jornada e retorna, ele traz o quê? Sabedoria. E a sabedoria é que vai modificar o padrão social, o padrão da humanidade. Você vai conhecer a verdade vai te libertar. Então, o herói que volta, que cumpriu a sua jornada e volta, ele volta com sabedoria. Então, meu amigo, não recuse a tua jornada de herói, porque ela vai te enriquecer com mais conhecimentos. Né? Esse é o texto. A seguir, a caminhada do herói, como nos propõe Joseph Campbell. Nós colocamos esse quadro aqui para isso entender. Né? Aqui tem a preparação, né? A aprovação, a recompensa, o caminho da volta, a ressurreição. Mas começa aqui em cima, vamos fazer diferente. A vida ordinária da pessoa. Então, ele é chamado à aventura. Ele recusa o chamado. Né? Então, encontra o mentor ou aquele sobrenatural. Mas ele aceita depois. Então, ele vai para a travessia do primeiro limiar, passa pelo ventre da baleia, né? Que são testes aliados e inimigos. Depois, ele vai para a preparação para a aprovação suprema. Depois, ele tem a recompensa, volta e tem a sua ressurreição e volta para a sua vida. Aí o herói morre. Aí fica o homem ampliado de conhecimento, de sabedoria. Isso é maravilhoso, você não acha? Maravilhoso. Eu vou até colocar de novo para você pegar. Olha, se você está na sua vida ordinária, então você é chamado a uma aventura para aumentar seu potencial. Às vezes você recusa, mas vai que você não recusa. Então você começa a travessia do primeiro limiar. Lembra que tinha aqueles sonhos, aquelas coisas muito lúdicas, né? Depois você entra no ventre da baleia. Quer dizer, você está dentro do processo. É ali que você vai ter que ser grande, né? Depois você venceu, você vai se preparando para provações supremas, para recompensas, encontrar o caminho de volta, fazer tua ressurreição e retornar a você do jeito que você, onde você começou. Só que agora, mais encorpado de sabedoria e de forças. Aí está a jornada do herói. Tá? Uma grande jornada, gente. Vamos lá. De quando em quando, nas vagas da vida, é necessário que cada um se dê em partida para novas guaridas que esperam por ele. E não tem um modelo certo. O certo é que cada qual, na sua têmpera e no seu tempo, precisa caminhar
deixar a vida ordinária e ir. Ele sai como pessoa simples e, no limiar da estrada, recebe o título de herói, tão somente porque se propôs a ir, e com ele irão as luzes. Entra no sobrenatural, no inaudito, na tormenta que esquenta seus pés. Surgem-lhe os monstros do não saber ou querer, e ele precisa vencer. Sabe-se depois que o verdadeiro herói é e será sempre aquele que venceu a si mesmo e é agora maior, vê mais longe e retorna. O herói morre, surge o ser renovado, pronto para outra jornada. Está mais que confirmado que a mitologia é uma escola que nos ensina a avançar espiritualmente. Naqueles trâmites, heróis, deuses, lendas, fábulas, tudo isso são possibilidades que são apresentadas ao homem a fim de que ele avance. Então a mitologia é uma proposta de constante avanço espiritual. Se somos heróis, é porque vencemos uma dificuldade. E sabe de uma coisa? Quanto mais nós abrimos os nossos corações para Deus, tanto mais Ele se revela a nós. Precisamos entender isso. Quanto menos Deus no coração, menos entendimento da sua presença na criação. Que a mitologia possa te ajudar a entender tudo isso. E que você busque o panteão dos seus deuses, que juntos, numa síntese, representam você. Guarde isso, amigo. Guarde isso. Então, meus amigos, minhas amigas, quanta coisa, né? Que a gente pode aprender e apreender desses estudos. Vamos fazer a nossa revisão, o nosso resumão de hoje. Então, a jornada do herói é encantadora em todos os sentidos. Em todas as histórias de heróis, vê-se que ele vence no fim. Isso é um estímulo para aquele que precisa jornadear. Muitos ficam parados, estáticos, enquanto é preciso ir. Tudo será a seu favor, pois essa é uma determinação divina e que o sustentará. Quando chegar seu momento, não tenha receio. Os monstros que vai encontrar já estão dentro de você. E se não se esforçar por eliminá-los, eles continuarão lá, incomodando você. Queria deixar uma coisa aqui para você, seguinte. Quando a pessoa desencarna, ele vai passar por esse processo. Ele vai sair daquele homem ordinário, né, que ele era, para fazer todo um movimento, para entender a sua nova situação de desencarnado. Então, é uma jornada do herói. Isso quando o espírito está preparado para isso. Por isso que nós temos que estudar a doutrina espírita, gente. Que nos capacita para esse momento. Nenhuma outra doutrina atualmente no mundo não capacita, só o espiritismo. A série André Luiz nos ensina isso, a sermos heróis nessa grande jornada dessa passagem de encarnado para desencarnado. E saímos bem lá na frente. Então guarda, porque isso é importante. Não é questão de religião, é questão de ciência. Os livros do André Luiz, a série André Luiz, psicografada pelo Chico Xavier, é ciência. Não estamos tratando de religião, mas é uma ciência que está à disposição aqui na literatura espírita, para que você, naquele momento sublime da tua volta ao mundo espiritual, você possa ter uma condição de sair daqui como uma pessoa encarnada e chegar como herói lá no plano espiritual. Tá bom? Então, nós estamos encerrando então, o nosso estudo de hoje, né? Temporada 2, falamos, né, o que são os heróis, e no próximo episódio, lendas e análises 1. Vamos juntos? Vamos?
Eu espero que esteja sendo útil para vocês esse estudo, sabe, gente? E se você está gostando, tá, compartilhe isso. Vamos dinamizar, vamos divulgar e dinamizar cada vez mais o conhecimento do bem. Então, não fique nessa história de que tem milagre, que tudo vai acontecer a seu favor, tal, vai acontecer, mas você tem que fazer a sua parte. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, e até o nosso próximo estudo. Fique com Deus. Muito obrigado. Esses heróis nos encantam com seus feitos. Vencem etapas e obstáculos sem conta. Eles nos potencializam com suas forças e estratégias. Obrigada por estar conosco nesse episódio de Mitologia em Pauta. Esperamos você no próximo estudo para mais descobertas e reflexões. Até lá!